E aí, meus sedes, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu vou explicar a diferença de automutilação para autolesão. Então, espero que vocês gostem. Bora lá pro vídeo. Bom, a automutilação é o ato de se cortar. Tem um termo até que é utilizado para isso, que se chama cutting, que é cortar em inglês. A idade pode variar, sendo mais comum em adolescentes de 15 a 17 anos, né? Tem também casos de crianças de 8 a 10 anos também que pode praticar automutilação. E também tem casos de pessoas da terceira idade também que pode acabar se automutilando. Bom, então qual que é a diferença da automutilação para autolesão? Para começar, a automutilação ela é somente cortes, né? Quando a pessoa se corta qualquer área do corpo, né? É mais comum os cortes nos pulsos, né? Ou nos braços, são as partes mais comuns, mas também pode ocorrer nas pernas, na barriga, na costela e, em casos mais graves, até no pescoço. Já a autolesão é diferente, porque a pessoa não se corta, ela se fere de outras maneiras. Pode começar se arranhando o braço, puxando os cabelos da cabeça, é assim que começa uma autolesão. A pessoa que se queima com cigarro, se queima com isqueiro, se queima de alguma outra forma, também é considerado uma autolesão. Quando a pessoa se fura, também é uma autolesão. Então, a automutilação é somente os cortes e a autolesão já pode ser qualquer outra forma que a pessoa utiliza para se ferir. Mas então a questão é o porquê que as pessoas fazem isso, né? É um assunto que é um tabu ainda, porque tem muita gente que ainda acredita que a pessoa se automutila ou se autolesiona para chamar atenção. Eu não acredito nisso. A pessoa se automutila para conseguir externalizar o que está sentindo emocionalmente. Então, não é para chamar atenção, né? É para a pessoa conseguir aquele sentimento que é tão ruim, que tá tão intrínseco ali dentro, que a pessoa consiga sentir ele fisicamente. Pra vocês terem noção, é uma coisa tão forte, tão ruim, que chega a pessoa se automutilar. O nosso cérebro ele tem como se fosse um autoprograma, tá? Que sempre quando a gente vai se ferir ou tentar se matar, ou qualquer coisa que a gente for fazer que seja lesivo, ele vê como um perigo e impede. Então, se a pessoa consegue burlar, né, essa barreira do cérebro, é uma coisa bem grave. Então, se ela tá sentindo uma coisa tão ruim a ponto de ela se ferir fisicamente, é uma coisa horrível, né? Não é uma coisa para chamar atenção, né? É algo muito mais grave. Sendo que a automutilação é um dos primeiros sinais do suicídio também. E normalmente as pessoas começam na autolesão e já vão para a automutilação. Então, a pessoa se automutila para externalizar aquilo que está sentindo e logo em seguida vem o sentimento de vergonha, né? Por que eu sou assim? Por que eu fiz isso? A pessoa se arrepende e daí tenta esconder os cortes ou a autolesão de alguma forma. Então, não é pra chamar atenção. Eu sempre acho, assim, que é um negócio muito louco no nosso cérebro, né? Porque a gente tem, quem tem uma depressão, uma bipolaridade, né? Uma doença que nosso cérebro quer que a gente se mate, né? Então, é um negócio tão complexo, assim. Porque se tu for parar pra pensar, o teu cérebro faz tu te cortar, fica ali, se corta, que vai ser melhor, que vai passar isso que tu tá sentindo. E depois que tu se corta, tu não devia ter feito isso. Então, olha que bizarro. O teu cérebro manda tu te cortar, tu te corta e sente vergonha por isso. Então, é uma coisa que a gente tá se autodestruindo, né? É um ciclo vicioso. E também, além de ser um ciclo vicioso, isso pode acabar viciando, né? As pessoas reagindo quando estão tristes, a única forma é se automutilando. Então, a automutilação ela pode virar, sim, um vício, a autolesão também pode virar um vício. Então, tem que procurar ajuda, tem que procurar sempre um médico. E, por favor, se vocês virem corte em alguém, não perguntem. Sério, não? Ah, mas eu tô preocupada. Não, pergunta. A pior coisa que tem é a pergunta, porque tu tem que inventar uma desculpa, né? Então, não pergunta. Esse é o tipo de coisa que a gente não pergunta pra ninguém. Se tu viu aquilo ali, não pergunta o que são esses cortes no teu braço ou no pescoço. Pergunta, tu tá bem? Se precisar conversar, eu tô aqui. É a melhor forma que tu pode reagir numa situação dessas. Se dispõe pra ajudar, se dispõe pra conversar, mas não seja, por favor, um FDP. Não perguntas. É o tipo de coisa que a gente não pergunta mesmo. Então, se vocês viram que alguém se automutilou, a última coisa que vocês têm que fazer é perguntar sobre os cortes. Porque dificilmente a pessoa vai te dar uma resposta: tentei suicídio ou eu me cortei. Mas como eu posso identificar se tem alguém da minha família ou algum amigo meu se automutilando? Bom, normalmente essas pessoas elas tentam esconder os cortes.
ou usando muita manga comprida, até mesmo no calor, calça comprida até mesmo no calor. Esse pode ser um sinal aí de a pessoa estar se automutilando. E também é muito comum a autolesão em pessoas de idade, né? Que é um assunto que não é muito comentado, mas em pessoas de idade também é muito comum. Então, assim, eles não se cortam. Até se cortam também, mas é mais difícil, porque eles já têm todo um tabu referente a isso, né? Mas eles se arranham, se ferem, né, de alguma outra forma. Então, é muito comum em idosos a autolesão. Já em adolescentes já é mais comum a automutilação. Lembrando que também são sintomas de algumas doenças, né? Como depressão, bipolaridade, transtorno de borderline, entre outras doenças que tem aí, que a automutilação é um dos sintomas. Se você tá com muita vontade de se cortar, tá ali naquele surto psicótico que eu chamo, e tá com muita vontade, tenta segurar uma pedra de gelo. Eu sei que parece idiota, mas isso ajuda, e ajuda muito na hora que tu for se cortar. Então, tenta segurar uma pedra de gelo, tenta pensar em outra coisa. Eu sei que é ridículo falar isso, mas tenta. Só tenta pensar em outra coisa. Se tu não estiver tendo uma crise de ansiedade junto com isso, tu vai conseguir. Tenta não ficar sozinho também. E se tu tem já a mania de se cortar, não fica perto de objetos que tu possa acabar se automutilando, né? Tenta esconder isso de ti pra na hora que tu tiver com esse impulso de fazer isso, tu não faça. Porque é um impulso que dura alguns minutos. Se tu conseguir evitar isso, provavelmente tu não vai se automutilar. Lembra que essa sensação é temporária e depois que tu fizer isso, as coisas não vão ficar melhor. Muito pelo contrário, tu vai sentir vergonha e isso vai ficar pior ainda. Se estão sozinhos, não tem o que fazer e tá com muita vontade, segurei o gelo e não adiantou, eu sempre falo, Disque 188 CVV. Liga pro CVV, é um lugar muito maravilhoso. Vocês vão ter alguém para conversar e provavelmente vocês não vão se automutilar. Então, sempre tenta ter uma rede de apoio, né, gente? Porque sozinho é muito mais difícil a gente lidar com as emoções. Ter a rede de apoio, chamar alguém para conversar, falar, olha, não tô me sentindo bem, vamos conversar um pouco. Então, se vocês têm essa oportunidade, façam isso, né? Tentem perder esse hábito de se cortar, porque isso só aumenta ao longo do tempo. E, claro, procurem ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, tá bom? Então, gente, esse foi mais um vídeo de hoje. Quem quiser ter dicas, me segue lá no Instagram. Tem 2 Instagrams meus, um que eu posto poemas sérios e outro que é o meu Instagram normal, que é onde eu posto dicas, vídeos de como vocês controlar certas coisas psíquicas, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tenham um ótimo fim de semana. Tchau, tchau!